Bom dia, meu irmão, minha irmã. Antes que a cidade desperte por completo, eu trago o coração para a sombra do Altíssimo e deixo que a palavra acenda a primeira luz do dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu faço desta frase a minha porta de saída de todo o peso da noite e a minha porta de entrada para tudo o que o Senhor preparou. Que esta manhã não seja apenas o início de mais um dia, mas o começo de um ciclo de proteção, paz e direção sobre a família e sobre o caminho. Enquanto a casa ainda respira silêncio, eu consagro cada cômodo, cada voz, cada passo que será dado e declaro com fé: Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Eu coloco diante de Ti os nomes que amo. Tu conheces a história de cada um melhor do que qualquer lembrança minha. Tu sabes das preocupações que tentam morar por trás do sorriso, das batalhas que ninguém vê, dos medos que acordam antes do despertador. Eu peço que, logo ao amanhecer, Teu Espírito visite nosso lar como brisa pura que atravessa cortinas e alcança pensamentos. Toca nas ansiedades dos adultos, abraça as perguntas das crianças, dá descanso às costas cansadas dos que carregam o sustento. Que as paredes sejam cobertas por paz, não por murmúrio. Que a mesa seja lugar de pão e diálogo, não de pressa e distração. Se houver desencontro, alinha. Se houver ofensa, amacia. Se houver silêncio pesado, dá linguagem. Se houver cansaço antigo, derrama óleo novo. Eu tomo a promessa: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Onde houver armadilhas montadas na pressa, na internet, nas conversas que parecem inofensivas, desarma-as agora. Onde houver setas de comparação, inveja, palavra maldita lançada contra esta família, que caiam sem efeito. Onde houver pensamentos insistentes de derrota, dá contrapontos de esperança. Onde houver notícias que tentem plantar medo, planta discernimento. Eu peço proteção sobre quem sai cedo para o trabalho, sobre quem enfrenta ônibus cheio, trânsito impaciente, metas que exigem mais do que o corpo acha que pode. Dá prudência ao volante, atenção no pedal, gentileza no cruzamento. Livra de colisões, de distrações, de quilômetros que viram riscos por causa de segundos apressados. Dá graça ao trabalhador autônomo que conta moedas e fatura. Ordena passos, multiplica oportunidades, aproxima clientes corretos e afasta propostas tortas. Abre portas que ninguém fecha e fecha, com misericórdia, aquilo que parecia vantagem, mas era laço. Eu peço cobertura particular sobre quem estuda. Guarda o caminho até a escola, o portão, a sala de aula, o recreio, a volta para casa. Livra de companhias que desgastam valores, de brincadeiras que ferem, de conteúdos que confundem. Dá a professores pacientes, colegas que incentivem, mente acesa, memória limpa, vontade de aprender. Onde houver bullying, levanta defesa e voz firme. Onde houver isolamento, envia abraço e mão estendida. E para quem está prestes a decidir rumos, curso, estágio, mudança, entrega sinais claros, portas que se abrem sem violência, paz que confirma, conselhos sábios que chegam no tempo certo. Que Isaías 40 sopre nessa manhã fôlego novo. Os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu entro na cozinha e abençoo o pão. O alimento que chega é recado do céu. Tu não nos esqueces. Eu abençoo a água, o café, a fruta, o prato simples e o prato farto, porque ambos são sinais do mesmo cuidado. E enquanto as tarefas da manhã se alinham, arrumar a cama, arrumar as mochilas, conferir chaves, desligar tomadas, eu peço um espírito de ordem que não oprime, mas facilita. Livra-nos do caos que rouba a ternura logo cedo. Que o primeiro bom dia seja franco, que o abraço seja inteiro, que o beijo não seja mecânico. E se ontem a conversa terminou áspera, que hoje a gentileza seja a primeira palavra.
Com suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Eu tomo essa imagem e a estendo sobre a casa, como quem puxa um cobertor para proteger do vento. Debaixo dessas asas, eu deixo as contas que assustam, os prazos que apertam, as respostas que ainda não chegaram. Tu conheces cada boleto, cada planilha, cada valor que não fecha. Mostra caminhos honestos, inspira criatividade, dá sobriedade nas escolhas, livra de enganos que prometem atalhos. Onde faltar, supre com justiça e com surpresa. Onde sobrar, ensina a repartir com alegria. E sobre a saúde dos meus, eu peço equidade. Fortalece o corpo fraco, regula o sono, acalma a mente que corre, organiza os hormônios, cura as dores sem nome. Se houver exames pendentes, prepara resultados de graça e verdade. Se houver tratamento longo, sustenta passo a passo, sem desistências, sem exageros, sem culpa. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Eu repreendo o pânico que tenta tomar a manhã, o pressentimento ruim que não tem argumento, a angústia que nasce sem motivo e tenta ditar o ritmo do relógio. Eu escolho a coragem mansinha, aquela que não grita, mas não abandona. Se a agenda estiver cheia, que a alma esteja leve. Se a agenda estiver vazia, que a esperança esteja cheia. Em cada ligação sobre trabalho, em cada conversa sobre família, em cada mensagem que chega sem avisar, dá-nos filtro celestial. O que vem do Senhor fica, o que vem do medo passa, o que vem da confusão silencia. Ensina-nos a responder depois de orar, a planejar depois de ouvir, a falar depois de entender. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em meio a relatórios de crise, notícias de violência, estatísticas que assustam, eu não fecho os olhos para negar a realidade. Eu os abro para contemplar tua soberania. Em nome de Jesus, livra os nossos de assaltos, golpes, oportunismos. Livra de conversas que começam bem e terminam em prejuízo, de contratos com letras miúdas que querem prender, de propostas que usam pressa como pressão. Dá sabedoria para dizer não, quando for preciso, sem medo de desagradar. E quando for o teu sim, que ele venha com favor diante de pessoas e com paz dentro do peito. Eu peço um cuidado especial com os mais velhos da casa e com os mais novos. Aos idosos, honra e paciência. Que a pressa dos jovens não lhes falte com respeito. Que a tecnologia não os exclua. Que a história deles seja ouvida como aula viva. Se houver consulta hoje, prepara profissionais competentes e sensíveis. Se houver remédios, dá disciplina sem peso. Se houver saudade, envia companhia. As crianças, pureza guardada, alegria solta, limites que acolhem. Que o não que damos seja ponte e não muro. Que o sim não seja concessão preguiçosa, mas presente e responsável. Ensina-nos a criar com firmeza mansa e com carinho que aponta caminhos, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu recebo esse exército invisível que ronda, vigia, atalha, sustenta. Que os anjos do Senhor acompanhem quem atravessa a cidade, quem pega a estrada, quem voa, quem caminha a pé. Que estejam nas esquinas mais tensas e nas salas mais concorridas, que fiquem na porta da escola e no portão do condomínio, que pareçam guarda ao redor do leito do doente e sentinela no escritório. Se a maldade se aproximar, que tropece antes de tocar. Se a mentira fizer fila, que se desclassifique sem plateia. Se a tentação insinuar atalhos, que perca a graça. E se algum laço já se formou, corta-o na raiz e transforma armadilha em testemunho. Eu apresento agora os aparelhos, o trabalho digital, as redes sociais, as telas que nos cercam. Que aquilo que foi feito para servir não governe. Livra da compulsão de rolar a vida alheia enquanto a própria vida pede presença. Guarda olhos e ouvidos de conteúdos que sujam, de debates que adoecem, de comparações que secam a gratidão.
Dá propósito no uso, disciplina nos horários, discernimento no compartilhar. E quando o coração quiser procurar refúgio na distração, mostra que refúgio verdadeiro é tua presença. Pisarás o leão e a cobra. Eu piso em teu nome, no orgulho que quer falar mais alto que a mansidão, na impaciência que se disfarça de sinceridade, na irritação que se veste de franqueza. Eu piso na autossuficiência que tenta me convencer a passar um dia inteiro sem oração, como se o fôlego fosse meu e não teu. Eu piso na culpa que se aproveita de erros antigos para envergonhar decisões novas. E eu piso com temor e fé em qualquer influência espiritual contrária que tenha sido alimentada por palavras impensadas, pactos inconscientes, heranças de dor. Em Jesus, quebra cadeias, renova a mente, reprograma o falar, santifica a atmosfera. Eu consagro as finanças com realismo e esperança. Se houver dívidas, dá plano e coragem para encará-las. Se houver pouco, dá contentamento sem conformismo. Se houver muito, dá generosidade sem vitrine. Que a família não se defina pelo saldo, mas pela presença. Que a prosperidade seja caminho para servir e não pedestal para exibir. Livra-nos da avareza e também do desperdício. Ensina-nos o segredo do basta, onde a alma encontra sossego e as mãos direção. Eu coloco em tuas mãos as conversas importantes que precisam acontecer hoje. Dá palavras de reconciliação onde houve fricção, da firmeza onde precisa de limite, da mansidão onde o outro vem ferido. Ensina-nos a pedir perdão sem justificativa, a perdoar sem manter cativeiros afetivos. Se for necessário tratar assuntos difíceis com família, prepara coração e tempo. Tira a plateia interna que só quer vencer o debate. Dá lugar à verdade que cura. Que nossa casa aprenda a falar o que deve, do jeito que edifica na hora que constrói. Eu agradeço por cada livramento que já aconteceu sem eu perceber. O portão que custou a abrir e atrasou 5 minutos para me poupar. A mensagem que não foi enviada no impulso e evitou um dano. O objeto esquecido que me fez voltar e escapar de algo maior. A ligação que chegou no instante em que a tristeza pensava em fazer ninho. O Senhor é especialista em detalhes. Os teus anjos são mestres em por pouco. Eu te louvo pelos quase que não viraram tragédia, pelas coincidências que tinham a assinatura do céu, pelos não entendi que mais tarde fizeram sentido. Eu alinho, por fim, os passos do dia com a bússola da tua vontade. Guia nossas escolhas, do supermercado às decisões de trabalho, da resposta de WhatsApp ao contrato que se assina. Dá-nos o hábito santo de pausar um segundo antes de agir para ouvir tua voz na consciência e deixar tua paz arbitrar. Se preciso ajustar rota, que ajustemos cedo. Se preciso insistir, que não desistamos pelo primeiro vento contrário. Se preciso largar, que larguemos sem idolatria. Que este caminho seja menos sobre chegar rápido e mais sobre chegar inteiro, menos sobre provar algo aos outros e mais sobre permanecer debaixo das tuas asas. Eu declaro em nome de Jesus que a família está coberta, que o caminho está guardado, que o coração está ancorado. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Que o amanhecer traga fôlego, que amanhã traga sinais, que cada esquina deste dia tenha uma evidência de que tu vais à frente. E enquanto a cidade finalmente desperta, eu sigo adiante com o salmo na boca e tua paz nas costas, certo de que a tua mão segura a nossa. Amém. Quando a manhã avança e o relógio começa a exigir respostas, eu firmo novamente o coração no que já declarei ao nascer do dia. Tu és o meu abrigo e a rota segura da minha casa. Eu peço, Senhor, que cada compromisso marcado para hoje seja visitado pelo teu conselho e guardado pelo teu braço. Onde houver reuniões, prepara temperamento, timbre e tempo. Que a palavra certa chegue sem dureza e a verdade seja vestida de mansidão.
Onde houver entrevistas, que o nervosismo se transforme em lucidez e o favor encontre lugar diante de quem escuta. Onde houver vendas, propostas, planilhas e metas, que a honestidade seja o selo, a diligência seja a ferramenta e a serenidade seja a moldura. Não deixes que a ansiedade governe a agenda, nem que a pressa apague a gentileza. Ensina-nos a decidir sem medo e a esperar sem paralisar. Se algum portão se mantiver fechado, que seja por cuidado. Se algum portão se abrir, que não seja por ilusão. Que o caminho de cada membro desta família seja hoje um corredor cercado de livramentos silenciosos que só o céu contabiliza. Eu intercedo pelas rotas visíveis e invisíveis, pelo trajeto de quem dirige cedo, pela calçada de quem vai a pé, pelo ônibus que passa cheio e pelas paradas de atenção distraída. Afasta colisões, pequenos esquecimentos que viram grandes acidentes, ultrapassagens impacientes, celulares que tiram olhos da rua. Dá reflexo aguçado e humildade para ceder passagem. Que os pedestres não confiem demais na pressa. Que os motoristas não confiem demais no hábito. Em cada lombada, lembrança. Em cada semáforo, prudência. Em cada curva, mão firme. Onde houver blitz de maldade, que os teus anjos façam desvio. Onde houver emboscada, que não encontremos. Onde houver confusão de trânsito que provoca briga, que o nosso espírito não se inflame. Livra-nos de sermos a causa do tropeço alheio. E no retorno para casa, quando o cansaço tentar dirigir por nós, renova a atenção e segura a tentação de correr para terminar logo. Eu apresento a mesa do trabalho e a mesa de estudo. Sobre quem precisa render, entrega foco que filtra ruídos e disciplina que não fere. Sobre quem precisa aprender, dá curiosidade que ilumina e humildade que pergunta. Que os professores tenham paciência com o que repete, criatividade com o que trava, olhar terno com o que se isola. Que os estudantes tenham coragem de dizer "não entendi" e que a vergonha não os empurre para o silêncio. Livra as escolas de violências escondidas nos cantos do corredor. Das palavras que ferem disfarçadas de brincadeira, das comparações que roubam a alegria de crescer. Que a inteligência não fique cativa do medo, que a vocação não fique prisioneira da expectativa dos outros. Abre portas para quem busca estágio, direciona inscrições, guia cliques, aproxima pessoas que somam. Que cada caderno e cada arquivo digital carregue sinais de tua boa mão. Eu coloco diante de ti as conversas delicadas que nos aguardam hoje. Aquele pedido de perdão que sempre adiei, aquele limite que precisa ser traçado sem gritar, aquele não necessário que protege a alma de mais um fardo. Da palavra que abra e não fira, da olhar que trate e não acuse. Se for preciso encarar um acerto de contas, que o teu espírito desarme as defesas, limpe a memória do exagero, proteja a verdade do orgulho. Que a reconciliação seja possível onde parecia haver apenas paredes. Que a clareza seja possível onde havia fumaça de mal-entendido. E quando o silêncio for a resposta mais sábia, ensina-nos a calar sem ressentimento, a esperar o momento exato, a manter o coração respirando graça. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Eu levo essa promessa para os aparelhos e telas que habitam nosso dia. Livra-nos de gastar vida com o que sequestra a atenção e alimenta a insegurança. Que as redes não sejam pulso de comparação, mas ferramenta de propósito. Que o trabalho online não roube o espaço dos olhos que amamos. Dá filtro para o que entra, freio para o que sai, peso para o que curtimos, medida para o que publicamos. Não permitas que repitamos fofocas digitais, nem que alimentemos discussões que não curam, nem que viremos especialistas em dores dos outros enquanto encostamos as próprias diante de ti. Ensina-nos a transformar mensagem em cuidado verdadeiro e confirmação em intercessão silenciosa. Eu peço cobertura para as finanças com fé prática, onde a dívida entrega plano claro e coragem de começar sem adiar,
Onde há pouco, dá contentamento sem desistência. Onde há muito, derrama generosidade sem vitrine. Troca o medo de faltar pela sabedoria de administrar. Afasta tentações de ganhos rápidos, acordos nebulosos, negócios que prometem céu e entregam laço. Que cada assinatura seja precedida de oração, cada parcelamento seja acompanhado de lucidez, cada investimento seja cercado de conselhos. E quando o inesperado chegar, o conserto que não estava no orçamento, a doença que atrasou os planos, a oportunidade que não pode esperar, que a paz não saia da sala e a casa não se fragmenta em culpa. Sustenta-nos no básico e surpreende-nos no detalhe, como quem multiplica azeite em jarra e pão em cesta. Eu trago ao teu altar as fragilidades do corpo e os segredos da mente. O cansaço que pesa como pedra na nuca, a dor que visita as juntas, o sono que não aterrissa, o pensamento que gira como peão. Dá equilíbrio aos hormônios, linha ao raciocínio, pausa à taquicardia, descanso ao peito que tomou susto. Acompanha exames, laudos, retornos, guia remédios, horários e doses, acompanha fisioterapias, dietas, caminhadas. Tua mão entenda o mapa do nosso sangue melhor que o laboratório. Tua presença acalme pensamentos antes que virem tempestade. Tira o peso da autocrítica exagerada. Ensina a diferença entre disciplina e punição. E, se a dor tiver nome antigo, dá-nos coragem de tratá-la como assunto novo, sem vergonha, sem negação, sem medo de pedir ajuda. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Eu aplico essa palavra às ameaças invisíveis que nos rondam ao meio-dia. O e-mail com tom agressivo, a crítica injusta, a palavra enviesada, a notícia que abala. Dissolve a força do susto. Sustenta o espírito para responder com firmeza mansa e inteligência limpa. Faz-nos lembrar, no calor da hora, que a nossa identidade não está em aprovações humanas. Quando o ambiente do trabalho ou da família estiver saturado de tensão, usa a nossa boca como janela de vento bom. Quando um de nós vacilar, dá ao outro a calma que falta, para que nenhum furor governe o ambiente. E, se precisarmos de abrigo por alguns minutos, que a oração seja esse quarto silencioso onde a alma respira e volta. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu não nego o que acontece no mundo. Eu confesso o que o teu governo estabelece sobre nós. Livra-nos de golpes, fraudes, mensagens disfarçadas de promoção, ligações que pedem dados, links que roubam, guarda-senhas, aplicativos, dispositivos. Repreende quem trama contra inocentes, confunde quem tenta laçar a boa-fé, que os nossos olhos percebam antes, que os nossos dedos parem a tempo, que a nossa consciência acenda alerta. E, se algum de nós já caiu em engano, dá-nos a rota exata de correção, a tempo de reverter dano, recuperar valores, resgatar paz. Eu oro pela vida afetiva e pela paz das conversas em família ao longo do dia. Que o tom seja mais leve que o acúmulo, que o carinho pese mais que a cobrança, que a memória do bem seja maior que a do erro. Abençoa os casamentos com lealdade, paciência e humor que cura. Cura ciúmes que viraram hábito, devolve a admiração mútua, reacende o obrigado que sumiu da língua. Abençoa pais que trabalham dobrado e ainda precisam ajudar na lição. Mães que improvisam 1000 papéis. Avós que sustentam com oração o que o corpo já não dá conta. Abençoa os solteiros com contentamento que não é mistura de conformismo e amargura, mas espera confiante. Onde houver promessa de aliança, amadurece antes do altar. Onde houver engano, revela sem devastar. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eu peço que essa ordem alcance nossos amigos e vizinhos com quem compartilhamos rua e destino. Faz-nos ser presença de paz no condomínio, no mercado, na fila, no ponto de ônibus.
Que a nossa casa não seja casulo que se fecha, mas farol discreto que ilumina por existir. Se alguém precisar de ajuda hoje, um pneu furado, um pacote pesado, uma criança perdida por 1 minuto, um idoso confuso em um guichê, que estejamos no lugar e na hora, com boa vontade e respeito. Livra-nos da indiferença que terceiriza empatia. Ensina-nos a ser resposta de oração que não ouvimos sem vanglória, com alegria. Eu entrego projetos, ideias e sementes de futuro que nos chegam hoje em forma de pensamento, insight, convite inesperado. Que o teu espírito sopre discernimento, o que é semente de Deus cria raízes, o que é espantalho de vaidade cai por si. Coloca ritmo no trabalho criativo, faz a mente ligar pontos que ontem pareciam soltos, dá nome novo a velhas tentativas, mostra parcerias certas, freia alianças apressadas. E quando a frustração quiser contar história de fracasso, quebra a narrativa. Tua voz tem a última palavra sobre o que começa, o que continua e o que encerra. Eu te agradeço por cada livramento anunciado e por todo o livramento despercebido que já está em curso. Pelo copo de água que evita dor de cabeça, pelo passo que desacelera antes do degrau, pela palavra que escolhe não ser dita, pela reunião que muda de sala e muda o rumo do dia. Tua providência visita margens e entrelinhas. Em cada detalhe, torna a tua presença audível aos nossos sentidos. Um alívio nos ombros, um pensamento claro, um sorriso que volta, um nó que solta. Que ao meio do dia, a casa sinta que ainda está debaixo das asas, mesmo com as portas abertas e cada um no seu caminho. Eu selo esta etapa da jornada, lembrando que o salmo não é amuleto, é aliança. Por isso retiro dele não apenas promessas a meu respeito, mas compromisso do meu coração contigo. Quero habitar, não visitar, o teu esconderijo. Quero que a constância da oração vá espalhando paz pelos cômodos e pelas horas, até que, ao chegar à tarde, possamos reconhecer: fomos guardados, guiados e moldados. Estende a mão sobre nós agora e dá-nos mais um trecho de dia trabalhado com esperança, praticado com bondade e protegido pelo teu cuidado. Que a tua sombra continue sobre a nossa família e sobre o nosso caminho. Amém. Quando a tarde se dobra sobre os telhados e a luz faz os cômodos mudarem de cor, eu ergo novamente a voz para dizer: Tu és o nosso abrigo e a rota segura dos nossos passos. Recolhe, Senhor, tudo o que espalhamos ao longo das horas. Decisões tomadas com pressa, palavras que poderiam ter sido ditas melhor, gestos que acertaram em cheio e outros que quase se perderam. Ajuda-nos a recolher lições sem carregar culpas desnecessárias. Ensina-nos a separar o grão da palha, a agradecer pelo que floresceu e a entregar-te o que ainda não deu fruto. Eu abençoo a volta para a casa de cada membro desta família. Que o cansaço não se transforme em aspereza, que a fome não vire impaciência, que a rua não entre pela porta na forma de ruído e irritação. Que a nossa sala hoje seja território de paz e o corredor uma ponte de reencontro simples. Se houver uma notícia difícil, dá-nos tom e tempo. Se houver uma boa notícia, dá-nos memória e gratidão para celebrá-la com humildade. Eu consagro a mesa do fim de dia. Que o pão seja mais do que alimento, seja comunhão. Que o tempero principal seja a gentileza. Que os talheres não marquem a pressa, mas o respeito. Alimenta-nos também de conversa limpa, risos que aliviam, escuta que acolhe. Que não falte espaço para o silêncio que trata e nem para a brincadeira que cura. Onde houver disputa antiga por atenções, desarma a lógica do quem ganhou e instala a dinâmica do como podemos servir. Onde houver olhares desviados por assuntos não resolvidos, dá-nos a coragem do pedido de perdão e o dom de perdoar. Livra-nos de transformar a cozinha em tribunal e dá-nos a graça de fazer do prato um altar discreto de gratidão. E quando a louça se empilhar, que ninguém se esconda, que as mãos se multipliquem, que o serviço vire linguagem de amor sem alarde.
Eu apresento a Ti o balanço deste dia no trabalho, nos estudos e nos cuidados da casa. Se algo ficou incompleto, que a ansiedade não monte guarda à porta do quarto. Ensina-nos a confiar no amanhã sem negligenciar o hoje. Se algo excedeu expectativas, livra-nos da soberba que gera cegueira, ensina-nos a celebrar sem perder o chão. Se houve confronto difícil, derrama óleo sobre o coração e remove farpas antes que virem espinhos. Se houve silêncio pesado, visita o lugar exato onde as palavras faltaram. E se houve vitória pequena, coloca lupa de gratidão para que a vejamos como semente de algo maior. Tu vês o que ninguém vê. Os minutos investidos em paciência, as renúncias invisíveis, as orações feitas no banheiro, as decisões doídas que protegeram alguém de um tropeço. Nós te entregamos cada uma, pedindo que as feches em teu livro como oferta do cotidiano. Não terás medo do terror noturno. Eu levo esta promessa para dentro dos quartos, travesseiros e sonhos. Guarda, Senhor, os que adormecem cansados demais para orar. Recebe o suspiro deles como salmo e torna a respiração um hino. Repreende pesadelos, insônia, sobressaltos. Organiza a mente para que o sono seja restauração e não campo de batalha. Fecha portas que a imaginação insiste em deixar abertas. Apaga luzes indevidas que os medos acendem nas horas pequenas. Se alguma criança acordar assustada, que encontre no corredor o abraço de paz e no teu nome a senha do descanso. Se algum adulto acordar com a mente acelerada, coloca freio nos pensamentos que querem dirigir a madrugada. Que o colchão carregue descanso e não preocupação. Que as horas de noite devolvam aquilo que o dia consumiu. Eu abençoo as fronteiras da nossa casa. Que as janelas vejam, mas não absorvam. Que as trancas impeçam o mal físico e os filtros da alma impeçam o mal simbólico. Em nome de Jesus, cancelo sobre este lar toda palavra maldita proferida por descuido ou intenção e rompo a permanência de qualquer atmosfera que não venha de ti. Eu declaro que os cantos dos cômodos são cheios de tua presença e que nenhum esconderijo de escuridão encontra morada aqui. Onde houver lembranças doloridas ligadas a um móvel, a uma fotografia, a um lugar específico, eu peço que tu ressignifiques, que a memória passe a servir à cura e não ao tormento. Se algum objeto, hábito ou costume abriu brecha para a inquietação, dá-nos discernimento para removê-lo sem apego e para substituí-lo por práticas de paz. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eu peço, Senhor, que essa ordem percorra cada nome desta família, sem omitir ninguém. Os que dormem neste endereço, os que moram longe e os que ainda chegarão. Usa anjos para guardar o quarto do adolescente que trava batalhas silenciosas, o corpo do idoso que lida com a dor constante, o coração do adulto que finge firmeza por não querer preocupar ninguém. Acompanha quem ainda vai trabalhar de madrugada, quem pegará a estrada à noite, quem enfrentará plantão, vigília, cuidado de alguém doente. Dá lucidez nas madrugadas longas, paciência nos corredores frios, graça nos momentos em que a coragem vacila. E onde houver inveja, olho mau, intriga sutil, falsidade disfarçada de gentileza, rompe as tramas com a simplicidade do teu espírito e cerca-nos com favor que não se explica, mas se percebe. Eu trago diante de ti as finanças com os números que doem e os que alegram. Abençoa o que entrou e dá sabedoria para o que sairá. Ilumina boletos e contratos, abre portas limpas, desvia propostas duvidosas, sustenta compromissos sem asfixiar o fôlego da família. Onde houver dívida, revela a estratégia, o ritmo e as disciplinas possíveis, sem humilhação e sem fuga. Onde houver sobra, instala generosidade que não faz propaganda e multiplicação que não estraga pessoas. Protege-nos de golpes digitais, de cliques impensados, de promessas de lucro fácil. Que o cálculo desta casa seja feito em lápis e oração e que a paz não dependa do extrato, mas da tua fidelidade que não falha.
Eu apresento a saúde do corpo com seus sinais que pedem cuidado. Toca, Senhor, na pressão que oscila, no estômago irritado da ansiedade, na dor nas costas de quem carrega mais do que deve, nas enxaquecas que marcam dias de tensão. Visita exames pendentes, consultas aguardadas, resultados que geram expectativa. Dá-nos disciplina sem culpa, hábitos que respeitam limites, rotinas que preservam o que ainda temos de melhor e cura, principalmente, a tentativa de controlarmos tudo. Onde houver mania de autoacusação, instala mansidão. Onde houver perfeccionismo travestido de zelo, instala equilíbrio. Onde houver autodesprezo, instala a dignidade que vem de saber-se amado por ti. Faze-nos cooperar com os processos de cura que já iniciaste, não sabotando, não desistindo, não fantasiando. Eu oro pelas relações estendidas, amigos, colegas, vizinhos, irmãos de fé. Se alguma conversa de hoje ficou mal encaixada, dá-nos texto e contexto para corrigir. Se algum ruído se instalou, sopra teu vento para dissipar. Livra-nos do vício de ter razão às custas de ter paz e do costume de abandonar pontes por comodidade. Ensina-nos a escolher batalhas e a fazer do perdão uma prática, não um conceito. Onde a confiança foi quebrada, mostra o caminho de reconstrução. Se for para reerguer, dá tijolos e tempo. Se for para encerrar ciclos, dá despedidas dignas, limpas, sem veneno. E mantém os nossos pés longe das discussões que alimentam, mas não transformam. Longe dos grupinhos, onde a dor dos outros vira assunto. Longe da zombaria, que corrói o coração por dentro. Eu selo sobre a casa a palavra do Salmo 91, não como amuleto, mas como pacto. Escolhemos habitar, não apenas visitar, o teu esconderijo. Isso significa disciplina de devoção, mãos dispostas ao serviço, boca pronta para abençoar, ouvidos sensíveis à tua direção. Ensina-nos a manter acesa a lamparina da oração ao longo da semana, nas pequenas práticas que organizam o interior. Abrir o dia com gratidão, interromper a tarde com um "fica conosco", encerrar a noite com entrega, pedir perdão rápido e agradecer mais depressa ainda, reconhecer tua mão nos detalhes e te convidar para as decisões antes do impulso. Que essa constância não nos torne religiosos frios, mas gente simples que move o cotidiano no teu compasso. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma seta lançada contra esta família prosperará. Nem as que chegam pelo noticiário e nos querem paralisar, nem as que chegam disfarçadas de oportunidade, nem as que nascem da nossa própria língua quando esquecemos quem somos em ti. Eu declaro que a sombra do Onipotente cobre os que saem cedo e os que chegam tarde, os que trabalham com o corpo e os que se desgastam com a mente, os que cuidam e os que precisam ser cuidados. Eu declaro que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas o que foi designado como porção de destruição não encontrará endereço aqui, porque tu és a habitação, e onde tu habitas, a ruína não permanece. Agora, Senhor, quando as luzes forem apagadas e os sons diminuírem, recebe a nossa última palavra do dia como a primeira de amanhã. Obrigado. Obrigado pelos livramentos que percebemos e pelos que nunca saberemos. Obrigado pelas conversas que curaram e pelas que escolhemos adiar com sabedoria. Obrigado por cada solução que veio e por cada espera que está tecendo maturidade. Entregamos-te as chaves da casa, do coração e do tempo. Coloca sentinelas nos portões do sono, guarda portas e janelas, acampa teus anjos ao redor. Que de madrugada, se alguém acordar, encontre tua presença como uma manta de paz. Que ao amanhecer, o primeiro pensamento seja: o Senhor esteve aqui o tempo todo. Sendo assim, eu abençoo a nossa família deitado, levantando, saindo e entrando. Eu abençoo a segunda-feira, a terça, a semana inteira que se anuncia. Eu abençoo os planos legítimos e desfaço em teu nome as armadilhas camufladas. E te peço que, quando o novo dia chegar, nos encontres mais mansos do que hoje,
mais atentos do que ontem, mais disponíveis para teu querer. Sob tuas asas descansamos. No teu nome confiamos. Com tua graça seguimos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, nos fazes habitar seguros. Amém.